Toda animação, seja ela feita à mão, ou no Fusion, ou no After Effects, se você for desses, é composta de frames, que são desenhos, imagens que vão mudando ao longo do tempo. Só que dependendo do jeito que a gente faz esses frames variarem de aparência ao longo do tempo, uma animação pode contar uma história muito diferente da outra. A emoção que a gente passa com aquele movimento é completamente diferente. Isso é o que a gente chama de espaçamento em animação. E num programa de animação digital, como o Fusion, a gente controla o espaçamento das animações no editor de gráficos. Vou te mostrar tudo o que você precisa saber para deixar os gráficos das suas animações no Fusion contarem a história que você quer contar. Olá, meu nome é Bruno, se você é novo aqui, bem-vindo ao meu canal, onde eu te ensino a editar melhor no DaVinci Resolve e animar no Fusion, que é a aba de animação do DaVinci Resolve. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum dos vídeos e vamos pro tutorial. Quando a gente mexe no programa de animação, geralmente a gente anima com keyframes, que são aqueles frames que vão dizer qual que é o estado de um determinado parâmetro num determinado momento da animação. Então eu animo o tamanho lá de 0 a 1 e eu vou ter esses dois keyframes que vão fazer o computador gerar essa minha animação. Mas entre esses keyframes tem toda uma gama de outros frames que não são key, são só frames. E quem desenha esses quadros da animação é o computador. É como se o computador fosse o nosso estagiário. A gente fala assim, ó, quero que esse treco vá daqui até aqui. Esses são os keyframes, a gente manda ao computador e a gente manda lá no nosso estagiário desenhar todos os outros ali no meio. Só que estagiário é aquela coisa, né? Sabe mais ou menos, você tá aprendendo, ainda tá começando. Então a gente precisa falar direitinho pra ele como é que ele vai desenhar esses frames no meio dos outros keyframes. Porque senão ele vai fazer de um jeito padrão ali, linear. Ele vai pegar e fazer do jeito mais fácil, que é dividir o espaço ali igualmente. E a animação vai ficar muito chata. Como é que a gente ensina o computador a desenhar os keyframes do jeito que a gente quer, para que a animação tenha a emoção que a gente quer? Com os gráficos, com o Spline Editor do Fusion ou o editor de gráficos de qualquer programa que você vá usar. E a gente não pode esquecer que um gráfico de uma animação, ele é como qualquer outro gráfico de série temporal que a gente está acostumado a ver nas notícias, enfim, em matérias, no jornal. Na pandemia a gente viu 40 bilhões desses gráficos, ninguém aguenta mais séries temporais. É uma representação gráfica visual da variação de um parâmetro ao longo do tempo. Só que pega um gráfico de ações, por exemplo. Vamos supor que você tenha comprado Coca-Cola no último ano. Ela subiu mais ou menos uns 20% nesse último ano. E o gráfico é esse daqui. A gente vai ver que ele é um gráfico tranquilo até, né? Pra quem tá acostumado a investir com ações, ela começou lá embaixo, foi subindo, tem seus altos e baixos e tal, e para ali, mais ou menos uns 20% acima depois. Mas se você fosse mais arrojado, tivesse comprado Bitcoin em vez de Coca-Cola? Bitcoin, no último ano, também subiu mais ou menos 20% ali. Só que a história foi completamente outra. Toda uma montanha-russa desse investimento. Claro que quando a gente tá falando de investimentos, o que importa realmente, sim, é o ponto do começo e o ponto final, de onde partiu, de onde chegou, isso vai dar o seu lucro. Mas o meio do gráfico ali, o desenho que ele tem, conta toda uma história, né? Conta toda a emoção que a gente viveu. Quem comprou Coca-Cola dormiu muito mais tranquilo de quem comprou Bitcoin, que viveu essa coisa toda turbulenta. Com as animações é a mesma coisa. O ponto inicial do movimento e o ponto final, a gente se importa muito com eles, por isso eles são os nossos frames chave, né? Os keyframes. Mas o meio, como que esse parâmetro caminha de um ponto até o outro, é o mais importante. É isso que vai dar a sensação, a emoção, é isso que vai contar nessa história. Então vamos lá no computador para eu te mostrar como manipular essas curvas muda a percepção que a gente tem dos seus movimentos. Nessa composição aqui, eu tenho uma bolinha que está animada linearmente, com dois keyframes simples, eu nem mexi no gráfico, da esquerda para a direita na tela. E esses tracinhos, eles representam a posição que a bolinha está ocupando no determinado frame. Então aqui, ó, se eu for no frame 10, a bolinha está exatamente aqui no frame 10. Se eu for no frame 5, ela está exatamente aqui e assim por diante. Vocês vão ver que conforme eu alterar o gráfico do movimento dessa bolinha, a posição de cada um desses frames vai mudar. E a gente vai conseguir visualizar o que o gráfico está fazendo com o espaçamento desses frames. Vamos começar a mexer nessas curvas então para a gente ver o que vai acontecer com a nossa bolinha. Lembrando que um gráfico ele tem sempre o eixo X e o eixo Y. Cada um vai dizer uma coisa. Nos gráficos de animação que a gente mexe aqui no Spline, o eixo X é o tempo, que no Fusion é representado em frames, né? Então aqui eu tenho frame 0, frame 1, frame 2, assim por diante. E o eixo Y é o valor do parâmetro.
Esse parâmetro que eu tô animando aqui é o displacement, né? Que é o deslocamento dessa bolinha ao longo do tempo. Se você quiser entender como funciona a animação de movimento no Fusion, depois dá uma olhada no vídeo que eu vou colocar aqui no card, que eu fiz contando tudo sobre isso. Mas basicamente, o displacement, né, o deslocamento, ele varia de 0 a 1 conforme a bolinha percorre o caminho. Então, no começo do caminho, ela tá no 0 e no fim do caminho, ela tá no 1. Olha só o que acontece quando eu começo a mexer na curva desse gráfico. Ó, os números estão tomando um sustinho, mas tá vendo que o espaçamento dos frames tá bem diferente. O que eu fiz aqui, né? Eu tô fazendo uma curva que chama de ease out. Quer dizer que para sair desse keyframe, ela vai sair com easing, ou seja, ela vai ser suavizada. Então, quando eu faço essa curva que a gente chama de ease out, eu tô suavizando a transição entre o estado parado e o estado de movimento da bola no começo da animação. Olha o efeito que isso causa. Tá vendo que ela começa muito mais devagar e ela vai ganhando velocidade ao longo do tempo. Se eu aumentar isso aqui, ó, a gente vai ver que o efeito começa a ficar cada vez mais extremo, ó. Nesses primeiros frames, ela não anda quase nada. E essa composição é muito legal pra gente observar isso. Olha só como no frame 12, que é praticamente metade da animação, ela não andou quase nada do que ela tem pra andar. Então significa que ela vai ter que dar uma boa acelerada na segunda metade para cumprir esse requisito, né? Que é chegar no próximo keyframe. Isso aqui tá representado visualmente dessa forma aqui, pra gente ver o espaçamento. Mas no gráfico a gente também consegue ver isso, ó. No frame 12, se eu observar aqui qual que é o valor de y, vou ver que é mais ou menos aqui 0,13. Então, em 50% do tempo, ela andou 13% do movimento. Sempre legal a gente tentar ficar com esses números na cabeça, né? Pra gente quantificar essas curvas que a gente tá produzindo no gráfico. E isso significa que ela começa muito devagar e ela vai começar a ganhar energia do meio da animação pra cá. Então, olha só. Ó, começou a ficar mais legal, ela começa e tem um pouco mais de energia e tal, uma animação um pouco mais legal de ver. Por que ela é mais legal de ver? Porque tem contraste, e o contraste, ele tá entre os momentos de calmaria, né, os momentos de velocidade lenta e os momentos de velocidade rápida. Quando ela tá andando devagar, ela tá andando muito devagar, e quando ela tá andando rápido, ela tá andando muito rápido. Contraste é tudo de bom. Dá pra gente ter contraste não só nas cores e tal, mas também no espaçamento dos frames. Olha que coisa maravilhosa. E a gente consegue isso com o gráfico. Vamos mudar então um pouco a sensação desse movimento. Eu vou deixar ele linear aqui e eu vou fazer o contrário, né? Eu vou fazer ela começar super rápido. Então eu vou puxar essa curva pra cá e aí eu vou fazer ela terminar, tipo, quase parando assim. Olha só o efeito que dá, tá? É quase o contrário, né? E nesses frames aqui tá tudo meio grudado, eu não consigo nem ver o número, porque ela tá muito devagar nesse final, ela tá desacelerando. E aqui, olha o saltão no primeiro frame que ela deu, quase 25% do movimento. É um movimento muito extremo, tem muito contraste. Olha a sensação que ele vai causar. Tum! Tum! Não consigo nem ver o primeiro. Parece que ela tá sendo atirada de lá pra cá. Olha como essa curva é bem diferente da anterior. E olha como a sensação que ela provoca é muito diferente. O que é importante a gente lembrar, então? Que numa curva de animação, quanto mais íngreme ali um trecho, maior é a velocidade do movimento. E quanto menos íngreme, ou seja, quanto mais achatada a curva, menor é a velocidade. E a gente sempre quer buscar um certo contraste entre esses momentos de maior velocidade e menor velocidade para a gente provocar emoções legais em quem está assistindo. Claro, que façam sentido com aquilo que está se movendo. Então vamos sempre tentar olhar para os gráficos agora dessa maneira, pensando em qual é a velocidade que eu tô fazendo esse meu objeto ter nesse momento, com essa curva, como que tá acontecendo a mudança de velocidade ao longo do tempo, conforme eu mexo na curva. Quero mostrar umas coisas agora específicas do editor de gráficos do Fusion, que são algumas funções que facilitam a nossa vida na hora de manipular essas curvas e deixar elas do jeito que a gente quer. Vamos começar pelos atalhos básicos, então. Apertei aqui Command A para selecionar todos os pontos e vou apertar Shift L para resetar o movimento para que ele fique linear. Shift L, L de linear. Um atalho que eu gosto muito é, quando eu seleciono um ponto, ou posso selecionar vários pontos, é o F. F de flat. Eu falo desse atalho em todos os meus vídeos, vocês estão cansados de saber. Mas esse atalho, ele deixa esse trequinho aqui, que eu não sei o nome, o handle, flat, né? Ele deixa achatado, ele deixa ele meio que paralelo ao chão, assim. Isso faz com que, quando você tá num movimento parado, né? Uma reta paralela,
ela comece do zero, ela não tenha nenhuma quebra de alteração de velocidade. Mas basicamente eu uso o F para começar um movimento de easing. Aliás, quem mexe no After Effects deve estar acostumado com o Easy Ease, né? O F9, que é basicamente a mesma coisa que o F no Fusion. Outra coisa que eu posso fazer aqui no editor de gráficos é acrescentar novos keyframes, né? Vamos supor que eu queira fazer uma curva mais complicada, eu posso só clicar aqui em cima e eu vou ganhar novos keyframes. Claro que eu vou manipular aqui o espaçamento. E aí eu posso clicar e arrastar, né? Girar um pouco, mudar como funciona, mexer em toda a curva. E se eu apertar Shift S, ele vai fazer um cálculo ali para essa curva ficar o mais suave possível, né? S de Smooth. Se eu tivesse mais ou menos assim, Shift S vai deixar essa curva não flat, né? Mas ele vai fazer esse puxadorzinho ficarem tangenciando essa curva, né? E acho que é isso, gente. Não tenho uma formação em geometria, sou só um publicitário, mas é mais ou menos isso. Outra coisa que eu posso fazer é quebrar o ângulo dessas curvas, né? Às vezes eu posso querer isso. O movimento entre esse frame e o próximo não vai mais ser contínuo. E eu faço isso segurando Command ou Ctrl no Windows, né? Imagino. Então eu posso quebrar os negócios assim. E aí vai acontecer um negócio meio esquisito. Nem sei como que vai ficar. Vamos dar play. Ó, tá vendo? Ele tem dá uma tropeçada assim. Não sei por que você faria isso, mas enfim, tem motivo pra tudo. Aliás, a gente precisa fazer isso quando a gente vai fazer uma animação de bola quicando, por exemplo, como eu fiz no tutorial de movimento outro dia. Então, Command para quebrar os keyframes. Se eu quiser juntar eles de novo, aí eu posso apertar Shift S, que eles vão ficar independentes de novo. Na verdade, se você não segurar Command, ele vai manter o mesmo ângulo, tá vendo? Eu não tô segurando, então mesmo ele estando quebrado, o Fusion tá respeitando o ângulo. Toda vez que você quiser quebrar, você precisa apertar Command de novo para ele desrespeitar o seu ângulo. Outro atalho parecido com o Command é o Option. Se eu puxar o trequinho aqui de qualquer jeito, sem segurar nada, ele tá livre. Posso mexer ele pra onde eu quiser. Mas aí eu perco tudo que eu tinha, né? Que eu tinha deixado flat de propósito. Então eu vou dar Command Z. Se eu segurar Option, ele vai manter isso reto pra mim. Lembrando que o Option provavelmente é o Alt no Windows, não sei se é. Teste no seu DaVinci Resolve, já te mostrei qual é o comportamento. Aperta aí, vê se ele tem o mesmo comportamento. Ele conta nos comentários, fala, Bruno, é isso mesmo. É Alt no Windows, eu uso Windows e eu sou a prova viva de que é Alt no Windows quando é Option no Mac. Seja a prova viva de alguma coisa, faça sentido na vida dos outros. Outra função que eu gosto muito aqui no editor de curvas, quando eu aperto F, tenho aqui o meu Ease-In e Ease-Out padrão, mas se eu aperto T de tangente, porque essas curvas estão tangenciando esse negócio aí, eu recebo essa janelinha, ó, de Ease In e Ease Out. E aí eu posso controlar com esse negócio, né, sem ter que mexer na curva. Isso significa que eu vou conseguir preservar o ângulo, né, independente de onde ele tava, o que é uma coisa muito legal. Posso controlar aqui pelo número como vai ser o Ease In, como vai ser o Ease Out, e posso fazer os dois ao mesmo tempo também, se eu quiser. Eu uso muito essa janelinha aqui, é só apertar T que ela aparece e T que ela some. O que mais que a gente tem de legal, gente? Temos muitas coisas legais. Ó, aqui embaixo tem um monte de funções e a gente pode brincar com cada uma delas. Mas, basicamente, eu tenho aqui o botão de linear, o botão de smooth, tenho o botão de stepping, que significa que ele vai pular de um pro outro. É uma keyframe hold, né? Ele vai manter esse valor até chegar nesse keyframe. Ele não vai interpolar nada no meio. E aí eu posso fazer também elas serem step out. Então, imediatamente após esse keyframe, ele já vai pegar o valor da próxima. Posso também inverter o movimento aqui, ó. Em vez de ir de 0 a 1, eu vou de 1 a 0. Agora, a minha bolinha vai da esquerda para a direita. Tem o botão de loop, que vai fazer o movimento acontecer para sempre. A gente consegue ver no gráfico aqui, ó, que ele tá se repetindo. Ó, se eu deixar mais rápido, eu consigo ver isso acontecer. É muito legal isso, que a gente consegue fazer um loop automaticamente com esses botões. Mas eu posso fazer também, se eu desativar o loop, um ping-pong. É uma maneira de fazer um loop mesmo, mas que vai e volta. Se eu deixar mais perto aqui, eu vou ver esse efeito. Ping-pong, ó que tudo. Muito bom. Outra coisa muito legal que eu gosto de fazer também é usar essas janelinhas aqui, ó, para digitar os valores, né? Então, se eu colocar, por exemplo, um keyframe aqui no meio, esse aqui tá representando 51% do caminho, mas se eu quiser exatamente o meio do caminho, posso digitar aqui 0,5. E agora eu tenho um keyframe novo aqui que vai representar exatamente metade do caminho, porque eu editei o valor aqui. Mas eu posso fazer um offset de valor também. Então, eu quero subir um pouco o valor desses frames. Então, eu ponho 0,1, ele vai subir, agora ele vai ser 0,6. Tá vendo? O valor era 0,5, coloquei um offset de 0,1, agora ele é 0,6. Posso fazer a mesma coisa com o tempo. Esse keyframe aqui, quando eu seleciono, ele tá no frame 23. Posso colocar ele no frame 15.
por exemplo. E aí eu digito aqui, eu acho muito fácil de editar aqui quando eu sei exatamente onde eu quero botar as coisas. Mas se eu selecionar todos esses keyframes, eu posso usar o Time Offset também para mover os frames para frente ou para trás. Uso muito esse negócio também. Seleciono os pontos, né? Vou no Time Offset e digito, sei lá, 4 frames para mover todos os keyframes 4 frames para frente no tempo. Então a animação começava no 0, agora começa no 4 e vai até o 19. Outra coisa que eu não falei é o Command F, que eu tô usando o tempo inteiro, né? Quando eu aperto e seguro o Command e giro a rodinha do mouse, eu tô dando zoom aqui, tá vendo? Mas se eu apertar Command F de Fit, ele vai encaixar o meu gráfico na minha tela inteira, o que é ótimo também para ver as coisas. E ainda mais quando você tem vários parâmetros animados. Tipo, você pode ter vários parâmetros animados aqui, mas eles estarem travados, né? Tipo, se você selecionar aqui uma vez e ele tiver com um tiquezinho, você consegue editar. Se você clicar mais uma vez, ele fica travado, você consegue ver a curva e de repente usar de referência, o que pode ser muito legal. E aí quando você aperta Command F, ele vai meio que encaixar a sua visão para mostrar todos os que estão selecionados assim e habilitados para você editar, o que é muito incrível. Tem muita coisa ainda pra explorar, acho que eu não vou conseguir mostrar tudo nesse vídeo, mas algo muito legal também é meio que fuçar no menu do botão direito. Tipo, tem um monte de coisa escondida aqui. Uma que eu vou mostrar aqui pra vocês é a função do Ease. Se eu vier aqui nesse menu, eu tenho várias opções padrão de easing, né? São curvas pré-calculadas, assim, que vão se desenhar automaticamente para você. E isso é muito útil, tipo, quando você tem um parâmetro só, não muda muito, né? É mais fácil você desenhar a curva. Mas quando você tem vários que você quer animar da mesma maneira, essas funções podem ser muito legais, pelo menos para dar um ponto de partida. Mas você pode abrir esse dialog também aqui e desenhar a curva que você quiser, ó. Editar o easing, tá vendo? Enfim, você pode editar os parâmetros aqui do jeito que você quiser, consegue ver com zoom aqui o que tá acontecendo. E aí quando você dá OK, ele reproduz essa mesma curva aqui para você, calculada. E claro, se você tivesse vários parâmetros, ele faria a mesma coisa para todos eles ao mesmo tempo, o que é muito legal. Isso é o que eu tenho hoje para vocês sobre curvas e o Spline Editor no Fusion. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou deixar essa composição do Fusion disponível para vocês baixarem aqui na descrição, para vocês brincarem com esse negócio de mexer na curva e ver como que isso altera o espaçamento dos frames. Completamente de graça, porque eu sou muito generoso. Vale a pena baixar isso e dar uma olhada para estudar e sentir e ver e ter essa resposta visual ali para o que a curva que você desenhou, que você imaginou, tá realmente fazendo na sua animação. Experimenta isso com outros parâmetros também, né? Com tamanho, com rotação, enfim. Experimenta ir brincando com a curva e ver o que acontece e tentando usar essas funções que eu mostrei hoje no Spline Editor, que são super úteis pra gente ter controle, pegar nas rédeas da nossa animação e das nossas composições no Fusion. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo, deixar um comentário e falar, faz mais, quero mais vídeo de não sei o que, entendeu? Falar muitas coisas muito incríveis, porque, como eu sempre digo, eu gosto de elogios, eu sou essa pessoa. Então me elogie, faça suas curvas, elogie as minhas curvas e até a próxima.